proposta dos Emirados Árabes de 127 milhões por 2 anos e meio de contrato. Ele também não deve estar pensando no Mundial agora. Também tem coisas para resolver, também tem um time para descansar, como o Dudu disse ali, que está estourado da sequência de jogos, o Facincani. E aí eu quero que você me diga se essa declaração representa diferente para você, do Tuchel, ou se você entende que é normal também, e a cabeça do Abel, se ela está nessa final de Mundial ou se você acha que tem coisas para resolver antes. Tem coisas para resolver com o Abel, e o Tuchel tem Liga dos Campeões pela frente, tem Campeonato Inglês, tem muito tempo pela frente para todo mundo, Dani. Ele tá catedrático. Não, mas esse assunto, ele fica com o coração mundial, né? Ele fala o mínimo possível. Mundial é o mínimo possível, já começou, natural. Vai começando a estocar ali fraldas e mais fraldas, então até o Mundial tem que ter um galpão ali. Mas, mas acho que é normal, Dani, é normal. O problema é que nós aqui transformamos isso em declarações. É uma declaração, não tá nem aí e tal. O europeu não está muito preocupado mesmo com o Mundial. O europeu se preocupa com a Champions League. Mas você acha que quando chegar mais perto vai dar pelo menos aquela olhadinha assim, ó, tipo, opa! Não, quando chegar, Dani, esses caras têm um departamento... Quando chegar o Tuchel vai saber exatamente quem é quem do Palmeiras, como o Palmeiras joga, ele vai estudar, até pela questão de ser alemão, né? O alemão ele é muito focado no trabalho, muito correto, o cara estudioso também. Então, tenho certeza, quando chegar para jogar contra o Palmeiras, se passar, né? Porque tudo pode acontecer, né? Vai saber exatamente com quem estará jogando, quem vai ser o 9, quem vai ser o 10, quem vai ser o ala, quem vai ser o terceiro zagueiro, quem vai ser o meio-campista. Então, enquanto a isso, está tranquilo. Acho que o Chelsea tem mais coisas a se preocupar agora nesse momento. O que é totalmente normal. Ele é o líder do campeonato, né? Sim. Eles querem ganhar o campeonato, né? Agora, tem um lado aí que seria positivo pro Palmeiras se fosse... A gente, claro, tem muita coisa para pesar, né? Tem o tempo de descanso, tem a preparação dos times, tem várias coisas para pesar. Agora, esse momento o Chelsea também está desfalcado. Mas o Palmeiras está em fim de temporada, Dani. Ele está muito desgastado fisicamente e mentalmente também. O Chelsea não passa por isso. Eles estão na metade da temporada. Embora desfalcado, tem um elenco considerável, entendeu? Eu acho que pro Palmeiras é uma boa esse Mundial ser em fevereiro. É melhor, Pedro, ter esse tempo aí de reprojeção da equipe. E eu acho que muda uma outra coisa. O nervosismo. Eu defendo sempre que, assim, os times brasileiros, quanto mais Libertadores participarem, mais tranquilos eles chegam. E eu acho que a mesma coisa vale, obviamente, para um Mundial de Clubes, né? Acabou de ter uma experiência ruim, muito recente no Mundial. Vai mais leve agora. Eu acho que mais do que ir mais leve. É um Palmeiras bicampeão da Libertadores, é um Palmeiras campeão da Copa do Brasil, é o Abel festejado como um bom treinador, é um grupo festejado como vencedor. Então também tira um pouco daquela capa de que se bater lá e não ganhar é a maior tragédia do mundo. Se bater e não ganhar é contra o Chelsea, gente. Chelsea é atual campeão europeu, não é o Chelsea que encarou o Corinthians, por exemplo. Então acho que tirar um pouco dessa capa, tira um pouco da pressão, mas mais até do que conhecer o torneio. Mas também entender que caso bata lá e não vença, não vai ser esse final de mundo que já foi em outros momentos para muitos times. O Facincani, a provocação, ela tem um peso ou isso é coisa só para o torcedor? Não, tem um peso para a história do clube, mas até lá tem tempo para tentar recuperar, tem férias, tem pré-temporada, até lá o Palmeiras pode se focar diferente do que foi esse ano. E pode fazer novas contratações também, né? Sim. A Leila já falou, pelo menos... Ela prometeu ali no calor da já coisa, falou né? assim, olha, eu peguei bicampeão, então nós vamos melhorar esse time. Até pela questão de estratégia para poder segurar o seu treinador, né? Esse é um bom ponto, segurar o treinador. Tem um substituto, a gente fala muito do Galhardo, e eu entendo que se o Abel realmente receber uma proposta... O que rola ali nos bastidores se o Abel receber uma proposta da Europa, uma proposta de um time de expressão, eu entendo assim, ele pode ir embora. A declaração que ele dá na final da Libertadores, para mim também é um indício de que o meu trabalho aqui está cumprido. Existe um substituto para o Abel hoje? Vocês veem nomes possíveis? Vocês acham que o trabalho que ele fez vai ser difícil? É um Jorge Jesus do Palmeiras? Ou vocês não enxergam dessa maneira? Até por isso, eu enxergo também. Até por isso eu acho que o Palmeiras vai buscar alguém fora. De preferência em Portugal. E se o Abel não for ficar, conversar com ele. Abel, quem? A gente entende, está com saudade da família, 1 ano e meio aqui no Brasil, pouco menos, né? Precisa voltar para casa, quer um ano sabático, vai descansar um pouquinho. Quem?
ele provavelmente vai ajudar o Palmeiras a encontrar um treinador se ele, por um acaso, for embora mesmo. Entendeu? Muito se fala que ele já recusou essa proposta da Arábia e para lá não vai e está pensando, de fato, em voltar para a Europa, porque é aquela história que a gente estava falando ontem aqui, né, do calendário. É desumano, ele falou isso, ele fez questão, o calendário é insano, né? Foi a expressão que ele usou. E ele falou assim, eu não tenho cabeça mais para isso. Não posso sair de um jogo domingo, eu queria pensar na preparação para o jogo no fim de semana, não, mas eu já tenho que começar a pensar no outro. Isso tira muito, né? E o Palmeiras é um clube especial, é diferente também, né? A cobrança é muito grande. É muito grande. É muito grande. A expectativa de alguns clubes aqui no Brasil, ela é muito grande de acordo com o investimento, com a história, com a pressão dos seus torcedores. Tem a turma do Minduim, tem a turma de uma série... E aquela coisa que o Facincani falou, e é verdade, eu concordo com ele. O Palmeiras precisa ganhar o Mundial, porque o torcedor do Palmeiras também não embarca nessa história do Mundial de 51. Não embarca. Isso ele fala porque quando vem a gozação, vai nascer um Mundial de 51. Mas se você perguntar ali pro cara, se você colocar ele no confessionário, o padre estiver ali e fala assim, meu filho, você acredita no Mundial de 51? Ele vai dizer pro padre, não acredito, entendeu? Então o Palmeiras quer esse título. Ele quer esse título. Então tem essa cobrança também adicional. O Pedro, eu acho até que ele faria esse trabalho. Ele é uma pessoa muito íntegra, né? Assim, já deixou claro o compromisso dele, mas eu entendo também que ele está buscando uma projeção na carreira. Ele recusar esses milhões da Arábia, o que não é uma coisa muito comum de se ver um treinador, de repente, tão novo, mostra que ele tem um plano para si. Eu acho que são duas questões. Ele não largaria o Palmeiras hoje somente... Só uma coisinha assim. Fala. Todos os treinadores que eu conversei ultimamente que foram para a Arábia não receberam. Opa, eu não sabia disso. Será que o Odair tá nessa? Que é o nome, eu acho ele um ótimo treinador. Carille não recebeu, tem outros aí que não receberam, então... Tô só, né? Não, é bom, é uma informação importante, eu não sabia. Não é uma informação. Porque essa é a premissa de todo mundo que vai, é a grana, não é o trabalho em campo. Lógico, não é visibilidade no futebol mundial. Eu tive recentemente na pizza do seu Flávio Prado, que é pizza beneficente lá, e tive o prazer de conversar com o Valmir Cruz, e o Valmir falou, saímos de lá sem receber, 6 meses. Isso muda o que você ia dizer ou não? Muda o panorama, e acho que o Abel está até um pouco mais cascudo, me parece que novo, ele tem um plano, como a gente brinca, e não é só um plano financeiro, ele tem e todo mundo tem, ele tem uma vaidade ali, e isso não é ruim, é bom que se diga, de querer algo maior no continente dele. Então, acho que isso o faria balançar, mas não acho também que essa seja a questão inicial, Dani. Acho que a questão inicial é a situação familiar, é a conversa com a esposa, é a esposa que passa tanto tempo longe. É um Abel aqui saturado mentalmente, uma esposa longe que não pode dar um suporte, é um Abel sozinho aqui. Imagina, e eu falo muito tranquilamente, porque quando eu me mudo para São Paulo, eu me mudo sozinho. Não é a mesma distância, mas você sai do seu lugar, você está sozinho, sim. É uma pressão. Se você somar tudo isso, saturado mentalmente, você não consegue ver sua família. Ainda bem que não era nem o meu caso. Você não consegue ver sua família, saturado mentalmente, pressão. Perde no domingo, já querem que você seja demitido na segunda. Aí a organizada vai na porta do CTC, não está no seu pai, sua família está... Você vai correr para quem? É claro que ele fica saturado mentalmente. Ganha uma Libertadores? Ótimo. Mas o português quer pensar. Então acho que passa primeiro muito mais por um lado pessoal, familiar, para depois tentar pensar se tem proposta da Europa, se não tem, porque tudo que chega é de mercado periférico, né? Então ainda não é exatamente um papo. E não necessariamente uma grande proposta da Europa. Da Turquia, né? A grande proposta da Europa, de projeto a longo prazo, ela nem sempre chega no início do nosso ano aqui no caso, né? Mas assim, aí não estou desmerecendo o Abel, longe disso, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo o Abel, deixar bem claro. É que quando o Abel saiu da Grécia, ele não era um treinador consagrado. Não era. Ele não era um treinador consagrado. Se consagra no Palmeiras. Ele o segundo trabalho dele. Ele nunca tinha conquistado um título. Nada, ele estava no Braga, depois ele foi para o PAOK, né? E do PAOK veio para cá. PAOK ou PAOK? É PAOK. Que você viu lá. PAOK. Então, assim, os olhares da Europa para o futebol brasileiro, em termos de treinadores, mesmo ele sendo português, existe a questão, mas é sul-americano. É uma Libertadores. Sim. Existe isso. Tem um porém, né, Zé? Existe isso. Tem, infelizmente eu gostaria de dizer de forma diferente, mas existe essa questão de olhar de cima para baixo, assim. Existe. Né? Então acho que tem esse receio, né? Como nós estamos falando aqui, primeiro mundo, por exemplo, um time da Espanha, um time da Alemanha, um time da Itália,
né, que chega, vem cá, o Abel, ele ganhou 2 Libertadores, tal, foi bem e tal. Eu acho que ainda tem esse receio. Então, tem essa questão de ele se provar. Às vezes, por exemplo, indo para uma Europa, fazendo uma boa temporada num Fenerbahçe, num Galatasaray, fazendo um bom campeonato europeu, você chama a atenção. Zé, rapidinho. Consegue chamar a atenção. Até Você mesmo ganhar o Mundial, por exemplo. É isso que eu ia falar. Sabe o que eu acho que muda a interpretação lá? Um jogo com o Chelsea. Mas até mesmo, eu acho que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque o Jorge Jesus fez um bom jogo contra o Liverpool. Fez, e não mudou. prorrogação. Não, mas os jogadores do Liverpool e o Klopp, em algum momento também, eles valorizam que o Flamengo faz. A gente não sabia que era assim, é um grande time. Então, mas aí é aquela Se história. ganhar, vai quebrar uma escrita de quantos anos? Sim. O último foi o Corinthians, em 2012. Então, mas vai quebrar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu acho que vai quebrar. Sim. Mas na Europa, você viu, você acabou de falar, nos surpreendeu, não sabíamos que era assim, entendeu? É uma forma diferente deles olharem para o futebol brasileiro, para a forma como nós lidamos aqui, a importância do campeonato. Infelizmente, como eu falei, eu gostaria de falar de forma diferente. Claro. Que os caras olhassem para o nosso futebol, pô, o Palmeiras está chegando, meu Deus, é um time brasileiro, é um time que tem condição, que tem isso, tem aquilo e tal. Mas infelizmente, nós somos olhados de outra forma, porque quando nós somos olhados aqui, é o seguinte, tem bons jogadores. Aí a gente vai entrar naquela questão do Abel, de deixar de ser o país dos jogadores de futebol e ser o país do futebol. O Alex Oliveira está na hashtag, inclusive, mandando assim, não entendi o que ele quis dizer, o Palmeiras ainda vai fazer vocês morderem ali. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.